Olá, começa agora mais um programa Em Pauta. Nessa semana a gente segue com o debate sobre o atual cenário político do Brasil, recebendo mais uma vez aqui conosco Everton Rodrigo Santos, professor da Fevale e cientista político, e Henrique Keski, também cientista político e professor aqui na universidade. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Em Pauta. Na abertura do programa anterior, eu comentava que a gente corria o risco de estar com o debate já desatualizado quanto a algumas informações quando fosse ao ar. De fato, aconteceu. A gente comentava aqui no programa gravado sobre a nomeação do Lula ministro da Casa Civil. Quando o programa foi ao ar, ele já não era mais. Poderíamos começar o debate de hoje, a nossa conversa, comentando a respeito disso. Esse jogo que está acontecendo aí de não é. Agora, a última informação que se tem é que já estão cogitando para que ele tenha um outro cargo, né? Um cargo mais informal, podemos dizer assim, e que não influiria nessa questão que gerou toda essa polêmica a respeito do ex-presidente. Na verdade, assim, eu acho que um aspecto a observar, né, Chico, é o fato de que o que nós havíamos salientado no outro debate continua o processo de judicialização da política, ou seja, parece que a classe política abriu mão, né, do fórum de debates, que é a política, e acabou terceirizando, digamos assim, o debate para o fórum jurídico, né, como essa contenda, né, do fato do ex-presidente poder assumir ou não, né, e agora está, por enquanto, proibido de assumir. Mas, de qualquer forma, eu acho que o traço que a gente precisa salientar aqui é esse aspecto da judicialização e o fato de a classe política ter aberto mão, né, de estabelecer no fórum político adequado, né, essa discussão. Ó. E uma coisa que preocupa também, Francisco, é o seguinte: foram muitos mandados de segurança contra a posse. Destes mandados de segurança, muitos foram liberados em medidas cautelares e uma delas já subiu lá para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, então, confirmou, cassando, digamos assim, suspendendo, né, os efeitos da posse. Só que agora o ministro Teori Zavascki, que trouxe para a discussão no STF de novo, não desautorizou a outra atitude do ministro Gilmar Mendes, mas, digamos assim, chamou a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para decidir quaisquer destas questões envolvendo a Lava Jato. E como ele é, no STF, o ministro responsável pela Lava Jato, ele chamou a competência para si. É importante para o telespectador entender que isso não é uma desordem jurídica. Está estabelecido um sistema jurídico nesse sentido. Só que este sistema está sendo utilizado politicamente, é o que o Everton acabou de falar. Então, como não se resolve na esfera propriamente política, o judiciário está sendo utilizado. E como o judiciário é o campo do contraditório, como eu já tinha te falado anteriormente, então o que acontece justamente é isto, de diferentes visões a respeito do mesmo fato e do mesmo problema. E eu aproveito essa questão para deixar bem claro uma defesa do STF nesse momento e deixar bem claro para o telespectador que ter foro privilegiado não significa que Lula não vai ser investigado e muito menos julgado. Ao contrário, ele vai ser investigado e ele vai ser julgado por 11 ministros do STF. Eu temo que essa judicialização da esfera política, como o professor Everton colocou, acabe trazendo uma espécie de desconfiança generalizada para o sistema jurídico, o que é extremamente perigoso, principalmente quando eu ouço se desconfiar do STF numa informação de que vários ministros são nomeados pelo Executivo, porque isso faz parte da Constituição. Uhum. E eu quero lembrar os telespectadores que Joaquim Barbosa, nomeado por Lula, teve uma atuação brilhante no sistema do mensalão. Então, não é o Supremo Tribunal Federal, ele não está perdendo a sua imparcialidade, ao contrário, as últimas decisões do STF mostram realmente um protagonismo do judiciário com avanços significativos que ocorreram com decisões judiciais. Por quê? Porque a classe política faliu.
A classe política não está mais atendendo às demandas sociais como deveria, como disse o professor Everton. A gente comentou no programa anterior sobre a questão de uma reforma política, e aí a gente comentou também, entrando dentro desse assunto, sobre o que seria o ponto principal de uma reforma política, e eu acho que foi ponto pacífico aqui entre todos, que o ponto principal seria a questão do financiamento de campanha, né, e quanto que isso implica. Hoje mesmo eu escutei na rádio uma entrevista de um autor sobre um livro sobre a falência da Varig. E ele comenta que o que levou a Varig para o buraco de vez foi justamente isso, conflitos de interesses a partir de financiamento de campanha privado, ou seja, companhias estrangeiras que tinham interesses políticos aqui no Brasil, que vieram e abocanharam qualquer coisa que restasse da Varig na época. E que se debateu na época, especialmente na esfera de ex-políticos, já como, por exemplo, Leonel Brizola, levantava essa questão do financiamento político de campanha por parte de empresas privadas. E aí eu queria retomar essa questão, porque me parece que ela está surgindo mais forte ainda agora nessa fase das investigações e como um debate macro a respeito, estrutural, como a gente comentou também no programa anterior, a respeito do sistema político atual. Parece que é realmente o que a gente comentava, há de se atacar mais ou menos por aí, né? Exato, porque nós tínhamos comentado que o Brasil passou por algumas transições, né? Quer dizer, fez uma transição política, uma transição econômica, né? Trazendo as bases de uma economia com uma baixa inflação, uma estabilidade econômica, e uma transição social, né, com as políticas sociais. Mas apesar dessas três transições, política, né, econômica e social, faltou fazer um conjunto de reformas que ajustasse as relações entre Estado e sociedade, né? E essas reformas não foram feitas. Como elas não foram feitas, os atores políticos que operam dentro do sistema político, eles operam com os vícios de um sistema arcaico, de um sistema que não foi reformado. Então, nós estávamos conversando outra vez e eu tinha dito que, teoricamente, todos os políticos, né, que participam de alguma forma mais efetiva do sistema político têm algum envolvimento com corrupção, né? Quer dizer, é uma frase forte, né, do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, agora quando saem as listas, né, agora está sendo recentemente, mostra justamente que há um conjunto dos mais diferentes partidos envolvidos. 24 partidos, o sistema partidário, nós temos 30 e poucos partidos, né, envolvidos de alguma forma com corrupção. Claro que os políticos vão se defender, dizendo que não tem, que está legal, etc. e tal, mas a verdade é que o modus operandi da política nacional passa pela corrupção. É muito interessante que eu estava vendo a televisão e o ex-presidente Lula estava fazendo uma fala de que a Lava Jato estava trazendo um prejuízo para o país. Aí eu escutei a fala do presidente Lula, era um prejuízo econômico. E, de fato, ele tem uma razão aí, né? Ou seja, né, a forma das relações entre Estado e a sociedade, ou o mesmo Estado com essas empresas, são formas absolutamente fraudulentas, corruptas, mas sempre foi assim no Brasil, né? Então, de fato, o combate à corrupção no Brasil passa também por um certo freio nas questões econômicas, porque até a própria Odebrecht, né, tinha dentro da própria empresa um departamento completo, responsável por distribuir o dinheiro aos políticos, com secretário, com gerente, enfim, ou seja, havia uma estrutura paralela, né? Eu estou salientando esse aspecto para mostrar o quanto o Estado brasileiro neopatrimonial ele é corrupto e a forma de se relacionar com esse Estado passa pela corrupção. Então, às vezes, erroneamente, se aparece nos jornais dizendo assim, bom, existe a classe política, existe o joio e o trigo na classe política. Eu sempre gosto de dizer que não há o joio e o trigo, só há o joio. Se qualquer um de nós três aqui fôssemos participar do jogo político, nós teríamos que, de alguma forma, entrar no jogo da corrupção entre Estado e sociedade. Não há a menor possibilidade de nós não entrarmos. Se nós não entrarmos na corrupção, nós não vamos fazer parte do sistema. Então, para nós, na academia, que lemos, que estudamos a estrutura e a formação do Estado brasileiro e as suas relações com a sociedade, para nós não é espanto que os partidos, todos os partidos estejam envolvidos. Até é sintomático de notar que quais são os partidos que não estão envolvidos. Por exemplo, era o PSOL. Claro, o PSOL não está envolvido porque não faz parte, né, da administração, não faz parte... Né, tem uma representação mínima. Exatamente, de certa forma não faz parte do jogo político como um todo, né? Tem uma coisa na antropologia que a gente diz o seguinte, né, o índio para falar com o branco, ele tem que ser um pouco branco, né? E, por outro lado, o branco para falar com o índio, ele tem que ser um pouco índio.
Ou seja, antropologicamente falando, quer dizer, é impossível você se relacionar com um Estado corrupto se você não tiver alguma relação de corrupção. Ambos os lados precisam ter uma aproximação, né, para justamente efetivar a política tal como ocorre no Brasil. Então, o que está em jogo também é interessante observar, que é justamente um combate à corrupção, mas não é ao governo de plantão. É um combate à corrupção que vai pegar, de uma forma geral, toda a classe política, né? Então, não é apenas o Partido dos Trabalhadores, o PMDB, ou o próprio PSDB, que é um partido de oposição ao governo, também tem vários dos seus quadros envolvidos com corrupção. Então, o processo de corrupção no Brasil, ele perpassa por todos os partidos. Então, eu diria que, nesse momento, está ameaçado não o governo, mas está ameaçado a própria existência do sistema como um todo. Do sistema como um todo. Exatamente. O próprio sistema como um todo está abalado. É possível afirmar, e já se falou muito, assim, uma famosa conversa de bar, de que nunca se combateu tanto a corrupção no país como hoje? Isso é verdade mesmo? Se nós analisarmos recentemente, com certeza absoluta, no regime militar não se podia discutir isso, evidentemente. A partir da redemocratização, nunca a corrupção foi tão investigada nem tão tornada pública. E uma coisa importante nessa conjuntura, ressaltando o que o professor Everton falou aqui agora, é o seguinte: historicamente, o Estado no Brasil é o indutor do desenvolvimento econômico, certo? O empresário brasileiro, na verdade, ele é o grande empresário, o maior cliente do Estado. Então, aqui já se estabelece essa relação perniciosa de que o Everton falava. Então, se o Estado precisa do empreiteiro e é o Estado que contrata o empreiteiro, é evidente que esse empreiteiro vai exigir garantias desse Estado. Está estabelecida a base dessa relação perversa. Depois, nós sabemos, e o telespectador precisa ter isso muito claro, sem papas na língua. Quanto custa uma campanha política? Quem paga a campanha política no Brasil é o empresário. É evidente que ele vai cobrar conta disso depois. Então, é este sistema que está aparecendo agora. Talvez, respondendo a pergunta assim, a tampa do esgoto foi aberta. E nunca se fez isso antes na história da República, como agora. Agora, é interessante lembrar, né, de fato, isso ocorre também por uma dinamização, né, da própria sociedade e porque nós temos também o crescimento de uma classe média, né, que a gente pode até discutir se é média ou não, mas enfim, o crescimento das condições favoráveis economicamente, isso faz com que a sociedade cheque esse Estado a todo momento. Mas o que é importante notar é que dentro da teoria da democracia há uma correlação entre corrupção e sociedades democráticas. Ou seja, quanto mais a sociedade democrática e capitalista, né, menor é a corrupção. Quanto menos capitalista e menos democrática, maior a corrupção. Então, teoricamente, eu diria que há mais corrupção no Brasil do passado do que agora. Isso que o professor Henrique falou, na época da ditadura militar, por exemplo, não havia esse controle. Então, o Brasil, quanto mais autoritário ele é, mais ele tende a ser corrupto. Quanto mais democrático, menos corrupto. Só que não aparece. Só que não aparece. E aí há uma parece que existe mais corrupção agora, porque está tudo aparecendo, porque é visível. Então, se tu olha, por exemplo, a Dinamarca, tu olha os Estados Unidos, tu olha os países nórdicos, são países com menor corrupção. Porque a corrupção, ela se instala quando não há mecanismos de controle sobre ela. E o Brasil começa a encontrar mecanismos de controle. A própria atuação da Polícia Federal e do Judiciário são, na verdade, espasmos modernos, né, dentro de um Estado tradicional. A despeito, por exemplo, do Sérgio Moro, né, ter cometido talvez um ou outro excesso aqui ou acolá, mas de qualquer forma é o Estado que está operando, né, e checando essa questão da corrupção. Só que eu queria insistir no fato de que, na verdade, é a classe política como um todo que está em xeque. A gente vai retomar essa questão, agora que mencionaste o Moro, vamos retomar essa questão logo após o intervalo, fazer um breve intervalo. Voltamos em seguida com o Em Pauta de hoje, falando sobre o cenário político atual aqui no Brasil.